chamo Stefania Bernardo e hoje nós vamos falar sobre o NIARTEC, o equipamento de tecar-terapia da Ebramed. Vamos lá? O NIARTEC é um equipamento de tecar-terapia. E quais são os grandes diferenciais dessa máquina? Quando nós falamos de tecar-terapia, é preciso entender algumas particularidades. E no equipamento, ela está com uma frequência de 500 kHz e 1000 kHz. Essas frequências a gente consegue trabalhar das seguintes formas. A gente consegue utilizar a forma fixa, onde nós vamos escolher entre 500, 600, 700, 800, 900 ou 1000 kHz. Sempre lembre que a frequência ela vai determinar a profundidade. Então, essa é uma das maneiras de você conseguir atingir o tecido desejado. Nós temos a forma scan, que é quando existe o escaneamento da profundidade da frequência do equipamento. Então, ele vai fazendo uma frequência de 500, 600, 700, 800, 900, 1000 e depois ele bate voltando 900, 800, 700, 600 e 500. E existe a forma dinâmica, onde ele vai oscilando essas frequências e trabalha profundidades diferentes no tecido onde você deseja trabalhar. Então, quando eu quero trabalhar um rejuvenescimento, procuro trabalhar tecidos mais superficiais, e quando eu quero trabalhar gordura, já que o equipamento me traz essa possibilidade, eu vou trabalhar com umas frequências mais baixas, onde eu consigo atingir tecido adiposo. Nós temos o aplicador da forma monopolar ou as formas multipolares. Quais são as diferenças da forma monopolar e multipolar? Lembrando que nós trabalhamos aqui com uma corrente elétrica e quando eu falo de corrente elétrica, nós temos dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Eu tenho que, o equipamento ele vai trabalhar fazendo a inversão dessas polaridades para conseguir gerar um aquecimento. Quando eu falo da forma multipolar, então nós temos bipolar, tetrapolar, decapolar. Nós temos várias trocas ali de polaridade. Na forma bipolar, nós temos um positivo e um negativo fazendo a inversão de polaridade. Quando eu falo de um tetrapolar, eu tenho dois positivos e dois negativos fazendo essa troca. E um decapolar, eu tenho que imaginar que são 5 bipolares na mesma manopla. A gente vai trabalhar com áreas maiores, tá? Então, esses são os multipolares. O monopolar, eu tenho uma única saída e se você parar para pensar, você não tem com quem trocar polaridade. Então, todas as vezes em que se trabalha com os aplicadores monopolares, é de extrema necessidade que se utilize uma placa dispersiva, uma placa de retorno, para que haja assim a inversão das polaridades. Para ser considerado uma tecar-terapia, eu preciso entender que eu preciso ter dois materiais nos nossos aplicadores. Então, eu preciso ter um aplicador capacitivo e um aplicador resistivo. E o que isso traz de diferença nas nossas aplicações? Os aplicadores capacitivos, eles passaram por uma modificação, então por isso que ele tem aquela película mais escura. Esses aplicadores são os aplicadores mais superficiais. Então, além da gente conseguir brincar com a profundidade através da frequência do equipamento, a gente consegue trabalhar a profundidade através das ponteiras, né? A gente sabe que as ponteiras monopolares elas são mais profundas e as ponteiras multipolares elas são mais superficiais. A gente também vai conseguir trabalhar uma profundidade com o material das nossas manoplas. Então, as ponteiras capacitivas, elas são ponteiras mais superficiais. Já as nossas ponteiras resistivas, que são aquelas ponteiras cromadas que nós recebemos no equipamento, elas são as nossas ponteiras mais profundas. Então, existem 3 formas de você definir e conseguir trabalhar a profundidade do seu equipamento, através da frequência, através das ponteiras mono e multipolares e através do material capacitivo e resistivo da sua tecar-terapia. Além de trabalhar a tecar-terapia no modo que nós já estamos condicionados a trabalhar, que é a forma estática ali naquela área, numa área de 10x10 ou uma área de 10x15, que é a forma convencional que nós temos de trabalhar radiofrequência ou tecar-terapia, nós temos também a forma dinâmica. E o que é essa forma dinâmica, Qual que é o grande diferencial? A gente consegue trabalhar a tecar-terapia, além de usar as manoplas na nossa prática clínica, a gente consegue utilizar as manoplas
e as mãos ao mesmo tempo. Posso fazer isso ao mesmo tempo, então coloco as duas manoplas, né? Sempre vai ser a mono, então uma em cada mão, e trabalho de forma dinâmica, ou uma semidinâmica, onde eu tenho um aplicador somente em uma mão, a placa dispersiva, já que nós estamos trabalhando com uma ponteira mono próximo à região, e a outra mão livre para a gente conseguir fazer uma terapia manual. Então, pensando aí em tratamentos de celulite, gordura compacta, nós sabemos que isso é um grande diferencial na hora de fazer os nossos tratamentos, né? Então, além de ser gostoso, né, receber uma técnica manual, vai trazer muita diferença na hora da sua aplicação e também nos seus resultados. O modo de emissão. Então, modo de emissão, a gente está acostumado a trabalhar radiofrequência sempre no modo contínuo, né? Rádio, tecar, eu falo muito rádio porque é o que, né, basicamente é o que nós estamos trabalhando. Mas quando a gente trabalha sempre no modo contínuo, para quê? Para a gente ter emissão de calor. Então, a gente quer o que ali? A gente vai sempre trabalhar utilizando um termômetro. Então, quando eu quero um modo térmico, né, nós vamos trabalhar aí entre 38 e 39 graus. Já quando eu quero um modo hipertérmico, eu vou trabalhar entre 40 e 42 graus. Então aí eu preciso ter sempre um termômetro e trabalhando no modo contínuo, dependendo da temperatura que eu quero chegar. Gente, o NIARTEC ele traz pra gente a possibilidade de trabalhar no modo atérmico, ou seja, eu vou pulsar a emissão em até 40%. Quando eu trabalho com essa emissão pulsada em até 40%, nós temos aí o modo atérmico de trabalhar a tecar terapia. Qual que é o grande diferencial que isso traz para as nossas técnicas, né? Eu posso trabalhar num pós-operatório, onde eu não posso trazer a oferta de calor naquela região. Lembrando que se é um pós-operatório recente, eu já tenho ali um processo inflamatório instalado. Posso trabalhar com uma região que esteja com um edema, então posso trabalhar numa celulite edematosa, né? Lembra que a gente sempre fala que celulite ele é um processo inflamatório, então eu tenho que trabalhar com calor, né, em alguns casos, mas eu tenho que trabalhar com muito cuidado. Então, quanto maior esse edema e menos calor eu tenho que entregar naquele tecido, tá? Consigo trabalhar fazendo uma analgesia, e uma coisa que é muito legal de trabalhar, que é muito gostosa, é fazer a drenagem linfática. Então, imagina só você trabalhando no modo, né, dinâmico ali, onde você consegue trabalhar a terapia manual, suprindo ali, né, deixando calor de uma forma bem baixa, mínima possível, até 40% nesse modo pulsado. Você vai ter a sua drenagem linfática de forma manual, porque você vai estar trabalhando com as mãos, mas você vai ter aí a ajuda da tecar terapia. A potência do equipamento vai até 120 watts, então já que eu falo que frequência é profundidade, falando que potência ela vai determinar um pouco de aquecimento, né? Então, quanto mais eu quero aquecer aquele tecido, maior vai ser a potência que eu vou deixar. E aí a gente consegue brincar ali, né? No nosso dia a dia. Na nossa prática clínica, a gente percebe que algumas pessoas elas vão aquecer muito rápido, outras pessoas a gente percebe que elas demoram um pouquinho mais para aquecer. Tudo isso vai depender do ambiente, né, da sala, se tem ar-condicionado, se é um ambiente aberto. Se essa pessoa fez a ingestão de água, então é muito importante que a gente fale para os nossos clientes, para os nossos pacientes, a importância da ingestão de água, principalmente durante os procedimentos e os tratamentos estéticos que elas estão fazendo, tá? A gente consegue trabalhar o NIARTEC não só na área da estética, mas também a gente consegue trabalhar o NIARTEC na área de reabilitação. Então, como eu tenho 3 formas de profundidade, eu tenho várias, né, opções aí de trabalho, a gente tem que lembrar sempre que o NIARTEC ele não é um equipamento só voltado para a estética. O NIARTEC também é um equipamento voltado para a área de reabilitação. Ah, mas eu comprei para estética. Meninas, fiquem tranquilas que é um equipamento que vocês vão conseguir trabalhar, e quando vocês entenderem as várias possibilidades que o equipamento traz, de frequência, de potência, de modo de emissão, de material de aplicador, vocês vão perceber que existe uma infinidade de tratamentos que a gente consegue fazer na nossa prática clínica. E além de trabalhar na estética e na reabilitação, o legal e um grande diferencial é que a gente não tem que trabalhar somente com o gel de aplicação, né, o gel neutro à base de água, ou o gel glicerinado.
A máquina ela traz pra gente também a possibilidade de trabalhar com creme condutor. É qualquer creme? Não, eu preciso de um creme específico, onde quando ele entra em contato com o calor que o equipamento traz, ele não perca suas funções. Vocês precisam entender que creme vocês vão utilizar. O NIARTEC, ele tem um creme específico e aí vocês podem utilizar ele na prática clínica. A cliente de vocês, elas vão amar a sensação de estar trabalhando numa radiofrequência, né, uma tecar terapia e utilizando o creme, que é algo diferente, algo que elas nunca viram, tá? Então agora que vocês conhecem um pouquinho das possibilidades do equipamento, vamos falar um pouquinho de fisiologia. Então, o que a gente precisa entender toda vez que eu quero trabalhar com tecar terapia? O que é que eu quero fazer com essa tecar terapia? Primeiro passo, o cliente entrou no nosso espaço, eu preciso avaliar essa cliente. E aí vai depender muito de você, profissional. Você precisa entender que a avaliação, ela é a base, ela é fundamental para qualquer procedimento. É na avaliação onde você vai entender o que você precisa fazer e se os seus equipamentos eles estão prontos para suprir a sua necessidade profissional. Então, o cliente chegou, você avaliou, seja uma terapia corporal ou uma terapia facial, você vai precisar entender o que você vai fazer nesse tecido. Se você vai querer trabalhar gerando um processo inflamatório, ali uma termolesão para produzir colágeno e elastina, você vai trabalhar com uma temperatura de 40 até 42 graus. Stefânia, eu preciso somente chegar nessa temperatura de 40 a 42 graus que eu já consegui fazer essa termolesão? Não. Para chegar numa termolesão, eu preciso trabalhar nessa temperatura uma média de 5 minutos, tá? E aí, Stefânia, mas é 5 minutos de tecar terapia? Não, são 5 minutos na temperatura de 40 a 42 graus. Quem já trabalha com radiofrequência já está acostumado com isso, ou pelo menos deveria estar acostumado com isso. Então a gente precisa entender que para termolesionar aquele tecido, eu preciso trabalhar uma temperatura de 40 a 42 graus por 5 minutos. E aí, o que vai acontecer? Qual que é a resposta? Então, quando eu faço essa termolesão, eu abro uma cascata, um processo inflamatório induzido. E aí nós temos a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de remodelagem. Essas fases, elas são fases intercaladas, né? Não são fases certinhas que acabam e começa uma outra fase. Mas para ficar mais didático, né? Então essa fase, ela tem uma duração de uma média de 21 dias. Então vamos dividir em 3 fases, 7 dias para a fase inflamatória, 7 dias para a fase proliferativa e 7 dias para a fase de remodelagem. Nessa fase inflamatória, que são esses 7 primeiros dias, nós temos macrófagos, eosinófilos, os linfócitos T, enfim, nós temos diversas células ali fagocitando, limpando toda aquela região, né, aquela baguncinha que a gente fez na hora que nós fizemos essa termolesão. Essa fase inflamatória é a fase que a gente busca na estética. Por quê? É a fase onde o fibroblasto vai produzir colágeno, elastina e substância amorfa. Então, quando a gente fala de flacidez, processo de rejuvenescimento, tratamento para estria, é isso que a gente quer. Produção de colágeno, elastina e substância amorfa. Essa fase ela vai durar até mais ou menos o 15º dia. E para finalizar, nós temos a fase de remodelagem, onde ela vai reorganizar tudo que nossa fase fibroblástica produziu. Então é como se fosse ali uma sequência, né, de produção, uma linha de produção para a gente conseguir finalizar. E aí, qual que é o intervalo que eu dou? Então, vamos lá, eu tenho 2 intervalos que eu posso dar quando eu termolesiono. Eu posso dar um intervalo de 15 em 15 dias, ou eu posso dar um intervalo de cada 21 dias. Eu sempre falo que tem 2 tipos de cliente. Aquela cliente que chega e fala assim, olha, eu quero fazer um procedimento, mas ele é preventivo. Estou querendo só controlar esse processo de envelhecimento que está acontecendo no meu corpo. Não tem problema, nós trabalhamos aí uma tecar terapia a cada 21 dias, né? Então a gente espera finalizar toda essa fase, já que essa nossa cliente, ela está fazendo um procedimento preventivo. Agora, quando eu tenho aquela cliente que chega e fala assim, ai, vou para um cruzeiro e o meu ex está lá com a atual. Essa cliente não quer esperar 21 dias. Então, o que é que eu posso fazer para suprir a necessidade da minha cliente e respeitar o processo fisiológico? Eu posso trabalhar a cada 15 dias. Lembra que a fase fibroblástica ela finaliza no 15º dia? Então, eu esperei finalizar a fase de produção de colágeno e elastina e já fiz uma nova aplicação.
Então tudo isso vai depender também da sua clínica, né? De como é o seu espaço e quem são os seus clientes. Importante também a gente prestar atenção e tentar suprir de forma responsável, de forma profissional, a necessidade dos nossos clientes. Lembrando que quem estuda para atender somos nós. Os nossos clientes, eles vão atrás de resultado. Então, nós determinamos quando que vai ser essa reaplicação do equipamento. Tudo bem? Então, nós falamos aqui da fase onde nós queremos produzir colágeno e elastina. Mas nem sempre eu quero trabalhar a tecar-terapia para a produção de colágeno e elastina. Às vezes eu quero trabalhar uma fibrose, às vezes eu quero trabalhar uma cicatriz, às vezes eu quero trabalhar uma celulite, um tecido que está mais compactado. E aí? Eu vou gerar mais produção de colágeno e elastina? Vou termolesionar esse tecido? Não. Todos esses quadros que eu falei, eu já tenho ali excesso de colágeno e elastina. Então, o que é que eu quero? Eu quero deixar esse tecido mais maleável, para depois conseguir entrar com terapias manuais, terapias de endermo, né, vapoterapia, terapias com bambu, pedras quentes, e a gente conseguir ali remodelar aquele tecido. Então aí eu não termolesiono, aí eu vou trabalhar com uma temperatura de até 39 graus. Então na maioria das vezes eu não falo a temperatura inicial, porque a temperatura inicial ela vai depender do seu paciente, do seu cliente. Algumas pessoas têm 36, algumas pessoas têm 35, algumas pessoas têm uma liberação de cortisol tão alta que você vai aferir a temperatura tá com 37, né? Então vai de pessoa para pessoa. O que eu não posso deixar acontecer? Eu não posso deixar passar de 39 graus. Deixei passar para 39 graus, eu vou termolesionar e aí eu tenho produção de colágeno e elastina. Então, por isso que eu falo, a avaliação ela é fundamental. Então, avaliou, viu que tem tecidos compactados naquela região? Vamos trabalhar no modo térmico, gerando uma sensação de calor confortável. Aquele quentinho que elas falam, então quentinho gostoso. É nessa forma que a gente vai trabalhar. O modo atérmico, quando nós vamos trabalhar com ele, o nosso cliente ele pode falar assim, eu não estou sentindo nada. É exatamente isso que ele vai sentir. Sensação de nada. Por quê? A temperatura ela vai ser bioidêntica do nosso corpo. Então ele não vai ter aquela sensação de calor, a sensação de frio. Lembrando que para que isso aconteça, é importante que você deixe no máximo a máquina pulsada em até 40%. Mais que isso, ela já vai começar a aquecer. Tá? Por exemplo, se você está trabalhando uma drenagem linfática, isso não é interessante, tudo bem? Então, quais são os efeitos que nós vamos trabalhar, né? Que nós vamos gerar trabalhando do modo atérmico? Então, nós vamos trabalhar a bioestimulação celular, analgesia por estimulação nervosa e drenagem linfática. Já no modo térmico, o que nós vamos conseguir fazer? Nós vamos conseguir fazer o aumento da microcirculação, um aumento da oxigenação intracelular. Eu consigo aumentar o aporte sanguíneo naquela região. Lembrando que são as hemácias, né? É o sangue que faz o transporte de oxigênio. Então, quando nós temos o aumento da temperatura numa determinada região, nós temos também um aumento do aporte sanguíneo. Consequentemente, nós vamos ter o aumento da oxigenação tecidual e da nutrição celular também. Nós vamos conseguir trabalhar fibrose e pós-operatório. Já para os modos hipertérmicos, nós temos o aumento do metabolismo celular, também do fluxo sanguíneo e da oxigenação e da nutrição celular. Mas nós vamos conseguir também fazer uma termolesão do colágeno, uma termolesão tecidual e para trabalhar gordura, nós vamos conseguir fazer uma lipólise por termoindução. E o que é essa lipólise por termoindução? Quando nós trabalhamos com uma temperatura muito alta, nós vamos conseguir fazer o processo de lipólise. Lembra o que é lipólise? Eu tenho a célula adiposa. Dentro da nossa célula adiposa, nós temos o triglicerídeo, que é uma molécula de ácido graxo e 3 moléculas de glicerol. Elas estão compactadas. Quando eu aumento a temperatura, eu tenho várias respostas. Entre elas, o aumento da permeabilidade celular, eu tenho a liberação hormonal, e aí o meu triglicerídeo, que está lá dentro do tecido adiposo, ele vai fazer o quê? Ele vai se descompactar e vai para o meio extracelular. No meio extracelular, o glicerol vai ser metabolizado pelo fígado. Por isso, é importante você fazer uma avaliação muito bem feita. Se seu cliente ele tem uma esteatose ou algum problema no fígado, é importante que você saiba para não fazer aí uma liberação de glicerol muito alta. Já o ácido graxo, quando ele vai para o meio extracelular,
ele vai em forma de trifosfato de adenosina. Olha que nome estranho. O que é o trifosfato de adenosina? É o ATP, a energia celular. A gente gasta ATP o tempo inteiro, até quando a gente está dormindo, a gente gasta em quantidades menores, mas o nosso organismo está trabalhando, está consumindo ATP. Essa energia, tá? Essa energia, ela cola, né, como se fosse um velcro. Ela cola na albumina. Então quem malha aí toma albumina é para isso, ó. Vai colar na albumina. E a albumina, ela tem um velcro aqui atrás também que ela cola na musculatura. Então onde eu tenho energia? Eu tenho energia na musculatura. E o que é importante fazer? Logo após a sessão de lipólise, seja ela feita com a tecarterapia, né? Ou uma lipólise por termoindução, lipólise através de ultrassom, lipólise através de eletrolipólise, lipólise através de ondas de choque. Então, todos esses equipamentos, eles vão trazer esse mesmo efeito fisiológico de lipólise. Logo após a sessão, é importante que as nossas clientes façam uma atividade física. Que atividade física, gente? Uma atividade, por exemplo, colocar a nossa cliente deitada na maca e fazer contração muscular. A gente precisa, não é o legal. Por quê? A gente precisa fazer uma atividade física oxidativa, um gasto energético, ou seja, uma atividade aeróbica. Você, profissional da estética que não pode prescrever atividade física, você vai precisar fazer. Vai precisar de uma parceria, vai precisar aí de um trabalho em conjunto com uma academia, um instrutor de atividade física, né, um educador físico, para que ele te auxilie nesse processo de indicação de atividades físicas. Ou você pode ter uma plataforma vibratória ou até mesmo o modelato. O modelato ele vem também vibrando e oscilando, assim como essas plataformas vibratórias, fazendo assim um gasto energético local. Tá? Então essa é uma opção que você, profissional que não pode prescrever atividade física, tem para conseguir gerar aí um gasto energético logo após a lipólise. Então eu gerei esse gasto energético, né? Fiz esse gasto energético. É importante também que a nossos clientes evite o consumo de carboidratos de rápida absorção. Lembrando que o carboidrato de rápida absorção, ele também se transforma em ATP. E aí o nosso corpo ele entende que é muito mais fácil ele consumir o ATP do alimento, né? A energia do alimento que a gente come a toda hora, principalmente quem está nesse processo de querer emagrecer, porque engordou de alguma maneira e uma delas foi se alimentando. Então o organismo entende que ela se alimenta com mais frequência, ela faz essa liberação aí de ATP através da lipólise termoinduzida. Então é importante que ela evite aí o consumo de carboidrato de rápida absorção, que ela faça o consumo de muita água, porque nesse processo a gente elimina toxinas. Então, para fazer a eliminação de toxinas, que ela tome água para que ela vá muito ao banheiro e assim auxilie nesse processo de eliminação. Se você conseguir encaixar nesse seu pacote, aí, nesse seu protocolo, drenagem linfática logo após a sessão, é perfeito. Então, você vai conseguir aí, né, fechar todo o raciocínio de uma lipólise termoinduzida até a sua finalização. Tudo bem? Então aí nós falamos de lipólise termoinduzida através da tecarterapia. Agora nós vamos falar sobre as indicações do equipamento. Então nós temos flacidez de pele, melhora do contorno corporal, celulite, rugas e linhas de expressões, rejuvenescimento facial, sequela de acne, tanto sequela de acne hipertrófica quanto sequelas de acne hipotrófica. Lembrando que para sequelas de acne hipertrófica, onde eu tenho aquele abaulamento, eu vou trabalhar com até 39 graus. Para sequelas de acne hipotrófica, onde nós temos ali um buraquinho, nós vamos querer trazer processo inflamatório, então nós vamos trabalhar de 40 até 42 graus. Então vai depender da sua avaliação. Tudo bem? Nós temos tratamento para fibroses e aderências, auxiliando também no processo de gordura localizada. Agora nós vamos falar das contraindicações. Então é muito importante que você saiba que as contraindicações é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. Então nós temos aí como contraindicação dispositivos eletrônicos implantados, implantes metálicos no local da aplicação, por exemplo. Você vai fazer face, ela tem um implante metálico no tornozelo, não tem problema. Ah, Stefania, mas a minha cliente, ela tem um implante metálico dentário. O que é que eu faço? Gente, se é um implante dentário e ela não está sentindo desconforto, tudo bem, a gente consegue trabalhar. Então nós vamos evitar e muitas vezes não trabalhar quando ela tem uma arcada dentária inteirinha implantada, ou seja, é muito metal naquela região, aí se torna uma contraindicação, tá? Gestante, a gente sabe que gestante é um grupo aí que a gente faz muita massagem, dá muito carinho. O tratamento de eletroterapia é pouco estudado em gestante.
Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado. Pacientes com insuficiência venosa, áreas neoplásicas, metástase, ou aquele paciente que tem menos de 5 anos de tratamento. Então, aí é preciso da liberação do oncologista e que você converse muito com esse oncologista para entender como que está o seu cliente, tá? Alívio de dor local, né? E é importante que você saiba a etiologia, né? O porquê que essa pessoa está sentindo essa dor. Lembrando que na estética a gente não trata a dor, mas aí quem trabalha na parte de reabilitação precisa ter esses cuidados. Nervos dos seios carotídeos, né? Principalmente pacientes que têm uma sensibilidade nessa região. Na região do pescoço, a gente consegue sim trabalhar. A contraindicação é trabalhar na região da tireoide. Você isola a região da tireoide e consegue trabalhar em região do pescoço tranquilamente. Pacientes com epilepsia, distúrbios cardíacos e diabéticos. Os diabéticos a gente vai trabalhar desde que eles estejam compensados, ou seja, a diabetes está controlado, o medicamento está em dia e o médico autorizou, assim como os hipertensos, tá? A máquina ela possui a seleção manual, possui os protocolos particulares, onde você consegue salvar esses protocolos particulares, e os protocolos pré-programados, onde você tem 27 protocolos para a parte de reabilitação, 12 protocolos para a área de estética e 4 protocolos para a área de estética íntima, tá? Então já vem os protocolos de estética íntima programados no equipamento. É importante que você, quando for fazer o tratamento, se a pessoa tem uma aliança, um brinquinho pequeno, a gente mantém, não tem aí a necessidade de retirar, né, esse anel, essa aliança, né, a gente, né, sempre tem o respeito pela aliança alheia. Então a gente pede, não tem problema ficar com a aliança, tá? Não vai perder energia, não vai perder campo eletromagnético para a aliança. Agora, se a pessoa tem muito colar, muito brinco, muito anel, muita pulseira, muita coisa, a viúva porcina, a gente pede para que ela retire, até porque acaba atrapalhando a nossa prática clínica, tá? Nós podemos aplicar tanto o gel, né, à base de água, como o creme específico, né? No caso aí nós temos o creme Niartec ou qualquer outro creme que não vá perder a composição quando ele for exposto a alta temperatura. As possíveis reações transitórias que nós encontramos na máquina pode ser eritema, uma sensação de calor, a sensação de estiramento da pele é normal, porque assim que nós fazemos, né, o aumento da temperatura, nós fazemos com que exista a termocontração do colágeno. E essa termocontração do colágeno é um efeito imediato da tecarterapia. E nós temos também um aquecimento profundo, podendo chegar até em articulações, dependendo de como você programou e de como você montou esse equipamento. Então a gente sabe que a gente consegue trabalhar aí profundidades bem significativas. Bem, agora nós finalizamos a parte teórica. Vou mostrar para vocês como montar o equipamento, mostrar para vocês os aplicadores e a programação da máquina. Vamos lá para a prática? Ligue o equipamento no botão liga e desliga. Conecte o cabo. No botão menu, você tem as opções idiomas, português, espanhol e inglês. Você tem o sinal sonoro, deixar emitindo som ou para não emitir som. As dúvidas, e você possui aqui as indicações e as contraindicações do equipamento. Então, nas indicações você tem reabilitação, as indicações de estética e as indicações de estética íntima. Nas contraindicações, elas são gerais. Na tecla Home, volta para os protocolos. Nós temos a seleção manual. Na opção menu, nós temos seleção manual, onde eu vou escolher e programar de forma particular o meu protocolo. É importante que o profissional que esteja fazendo a seleção manual, ele saiba como fazer essa programação. Caso o profissional tenha dúvida, nossa indicação é que ele busque informações nos artigos científicos. Aqui nós temos as frequências de 500 kHz fixa ou 600. Nós temos as frequências de até 1000 kHz ou que é equivalente a 1 MHz.
Então, aqui nós temos essas opções. Aqui nós temos a opção onde ela vai inverter e ficar oscilando entre 500 e 1000 kHz. E aqui nós temos o equipamento trabalhando da seguinte forma. Ele vai fazer uma varredura, então ele vai de 500, 600, 700, 800, 900, 1000 e depois ele volta e faz essa varredura de forma inversa. Aqui eu tenho a opção dos protocolos de forma contínua ou pulsada. No pulsado eu posso aumentar esse ciclo de pulso e quanto maior o pulso, esse ciclo, né, menos calor eu entrego no tecido. Nós temos o modo pulsado até 95%. E aqui eu tenho tempo de tratamento, onde nós temos esse tempo de tratamento fixo em até 60 minutos. Cabe ao profissional identificar como ele vai fazer essa programação. Nessa telinha nós temos o equipamento reconhecendo o aplicador que está conectado na máquina. Aqui nós estamos com um aplicador bipolar. Quando eu venho com a setinha para frente, ele já está aqui com o tempo que eu selecionei, a frequência que eu selecionei e aqui eu ainda vou selecionar a potência. Lembrando que a potência do equipamento ela determina o aquecimento. Quanto maior a potência, maior vai ser o aquecimento do tecido. Dei o start, a máquina está funcionando. Posso pausar. E eu tenho novamente a opção de programar o protocolo. Para os protocolos particulares, eu preciso numerar esse protocolo. Nós temos até 20 protocolos particulares. Stefânia, qual que é a diferença do protocolo particular do protocolo manual? O protocolo manual ele não fica salvo. Já o protocolo particular, você pode deixar salvo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, protocolo 1. Venho para a telinha. Selecione, aqui eu monto o protocolo da forma que eu quero. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Como eu estou usando uma ponteira bipolar, vou deixar ele com 1000 kHz. Vou deixar no modo contínuo, com tempo de tratamento de 15 minutos. Estou com um aplicador bipolar, aperto a tecla salve e eu preciso utilizar esse protocolo para que ele fique salvo no meu equipamento. Eu starto e posso utilizar o meu protocolo. Vamos lá ver como o equipamento deixou esse protocolo salvo? Ó, protocolo particular, protocolo 1. Tratamento, aplicador bipolar, no modo contínuo, com uma frequência de 100 kHz, com tempo de 15 minutos. O protocolo está salvo. Para os protocolos pré-programados, o próprio equipamento, ele pede para que a gente fique atento às informações sobre os protocolos no ícone lupa que está nos nossos protocolos. Nós temos aqui 3 opções de protocolos, né? Para a parte de reabilitação, para a área específica da estética e para a área específica da estética íntima. Aqui nós vamos para um protocolo de reabilitação. Vou escolher aqui um protocolo aleatório e vou mostrar para vocês, ó, como ele vem mostrando. Peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Nós temos aqui as 3 opções: protocolo específico para reabilitação, protocolo específico para estética e protocolo específico para estética íntima. Um protocolo de reabilitação, então ele me traz aqui as 3 opções de lesão cervical. Então, lesão cervical, fase 1, fase 2 e fase 3. Lesão de manguito rotador, fase 1, fase 2, fase 3. Entorse de punho, fase 1, fase 2 e fase 3. Hérnia de disco lombar, nós também temos 3 opções de fases. Dor muscular lombar, temos também 3 opções de fase. Então, todos os protocolos, ele vem trazendo 3 opções de fase, tá? Entorse de tornozelo é o nosso último protocolo. Então, vamos escolher aqui um protocolo aleatório.
lesão de cervical. Vamos escolher aqui um protocolo aleatório, reabilitação. Lesão cervical fase 1. Passo 1. Ele vem mostrando o passo 1 do protocolo. Eu vim na lupinha, que é a indicação inicial do equipamento. E aí ele me dá aqui as opções, tá? Então aqui, ó, área 2, músculo peitoral maior. Área 3, músculo trapézio. E ele vem te dando aqui as opções de eletrodo capacitivo, eletrodo monopolar. Apertando a lupinha, ele vem trazendo todo o protocolo. Então, você, profissional, lê o protocolo e você vai perceber que aqui nós temos a área 1 de tratamento, a área 2 e a área 3. Ele vem trazendo informações como tamanho da ponteira, qual ponteira específica que você vai utilizar. Vamos para o passo 2. O passo 2, ele também já veio programado e ele também aqui, ó, vem me trazendo a opção de tratamento. O protocolo está pronto com passo 1, passo 2, passo 3. Muito fácil de você fazer esse passo a passo. Para os protocolos de estética, nós temos gordura localizada de grandes, médias e pequenas áreas, gordura localizada em submento, tratamentos para celulite, fibrose em celulite, flacidez de pele em grandes áreas, médias e pequenas áreas, flacidez de pele em pescoço, flacidez de pele em colo, rejuvenescimento facial. Vamos escolher aqui um protocolo aleatório, gordura de médias áreas. Venho na lupinha e o protocolo aqui está pronto. Ele te dá uma área média aqui, ó, de 150 centímetros quadrados, que é mais ou menos uma área de 10 por 15. Você está utilizando aqui, segundo a indicação do equipamento, 1000 kHz no modo contínuo. Com o eletrodo capacitivo, você vai utilizar uma média de 7 minutos de 40 a 42 graus. Posteriormente, você vai utilizar um resistivo, também por 7 minutos, de 40 a 42 graus. Você pode utilizar também um monopolar, a ponteira entre 30 e 50 milímetros, no modo capacitivo, com 90 watts. O monopolar também resistivo, com 100 watts. E o dispositivo, como nós estamos utilizando os monopolares, nós vamos utilizar o eletrodo dispersivo próximo da área de tratamento. Tudo bem aqui com estética, vamos para estética íntima. Nós temos rejuvenescimento vulvovaginal 1, rejuvenescimento vulvovaginal 2, flacidez de pele pubiana, gordura localizada na região pubiana. Para a flacidez de pele pubiana, nós temos aqui um protocolo com uma potência de 70 watts com tempo de 10 minutos. Então, ele está te indicando uma área de 75 centímetros quadrados, com 1000 kHz no modo contínuo, eletrodo capacitivo por 10 minutos entre 40 e 42 graus. Você também pode utilizar o eletrodo monopolar capacitivo com 50 watts. Quando for utilizar o eletrodo monopolar, lembre-se sempre de utilizar o eletrodo dispersivo. Limpeza e esterilização do equipamento. É sempre importante lembrar que ao utilizar o equipamento para estética íntima, eu preciso autoclavar. Para autoclavar, é importante que eu tire o aplicador da proteção e leve a ponteira para a autoclave. Após autoclavar, eu vou encaixar. Observe que aqui eu tenho uma parte achatada do equipamento e aqui eu também tenho uma trinca, onde eu vou encaixar perfeitamente o eletrodo. Após autoclavar, eu encaixo novamente a ponteira no meu protetor. Agora eu vou mostrar para vocês as particularidades dos nossos aplicadores. Aqui nós temos o aplicador
decapolar, tetrapolar e bipolar. Esses aplicadores são os nossos aplicadores capacitivos, tá? Então, eles têm essa proteção, essa ranodização da nossa placa, o que faz com que essa aplicação fique de forma mais superficial no tecido. Então, quando eu quero trabalhar uma flacidez tissular, seja facial ou corporal, eu vou utilizar esses eletrodos que têm esse acabamento preto, tá? Para os faciais e áreas pequenas, a gente utiliza o bipolar, para médias áreas o tetrapolar e para grandes áreas o decapolar. Aqui nós temos os aplicadores monopolares, onde eu tenho o aplicador resistivo, que são esses aplicadores cromados. Então, eu posso encaixar rosqueando as minhas ponteiras no aplicador. Sempre que eu vou trabalhar com aplicadores que são monopolar, eu preciso utilizar a placa dispersiva. É onde eu vou conseguir fechar o campo da corrente elétrica para que a bipolaridade do equipamento surta efeito. Aqui, no outro aplicador, no aplicador capacitivo, também funciona da mesma forma. São ponteiras rosqueáveis, onde eu consigo encaixar o aplicador que eu vou trabalhar. Eu também necessito do capacitivo monopolar, do eletrodo dispersivo. Aqui, vocês precisam sempre visualizar que o próprio equipamento, ele traz a nomenclatura, que aqui eu tenho um capacitivo para um aplicador capacitivo. Não lembra se esse aqui é capacitivo ou resistivo, ele não tem escrito? Você pode usar como referência os multipolares, porque eles vêm escrito, né? Vem discriminado, então você consegue relembrar. Caso você fique na dúvida e queira encaixar um resistivo em um capacitivo, observe que as peças não encaixam, tá? Então, a gente não corre esse risco de encaixar ponteiras em aplicadores errados. Ó, por exemplo, essa daqui, ó, ela não rosqueia, fica folgada. E essa aqui ela não encaixa porque é grande. Então, sempre eu vou encaixar os aplicadores no dispositivo correto. Então, capacitivo, encaixe perfeito no aplicador capacitivo. Tá? Nós temos um único fio de encaixe, onde eu vou encaixar o meu equipamento. E rosquear. Vou utilizar gel neutro ou gel glicerinado para fazer a aplicação no local de tratamento. Lembrando sempre que os aplicadores resistivos monopolares são os aplicadores que nós vamos utilizar para tratamento de gordura localizada. E os aplicadores capacitivos são os mais superficiais, é o que nós vamos utilizar para tratamento de flacidez. E os aplicadores monopolares é o que nós vamos utilizar para tratamento de flacidez, rugas, estrias, rejuvenescimento. Esse é o equipamento Niartec. É importante lembrar que o equipamento Niartec, ele possui várias versões. Então, essa aqui é a versão que eu tenho, o aplicador de estética íntima, três aplicadores, um bipolar, um tetrapolar e um decapolar, e 4 aplicadores monopolares e uma placa de retorno, um eletrodo dispersivo. Lembrando que o seu equipamento, ele pode ter ponteiras a mais ou ponteiras a menos. É importante que você, profissional, saiba que o raciocínio na hora de montar o seu protocolo será o mesmo.
Agora nós vamos para a prática. Vamos ver como que fica? Agora nós vamos fazer a prática de rejuvenescimento de mão. Lembrando que a prática clínica feita no vídeo seria a mesma prática clínica para fazer uma região corporal, uma região facial. Aqui eu utilizei gel neutro, gel à base de água, mas você também pode utilizar um gel glicerinado. Lembre-se sempre de acompanhar a temperatura. Para o procedimento de rejuvenescimento, eu quero que a temperatura fique de 40 até 42 graus e eu vou manter isso por 5 minutos. Ao chegar na temperatura de 40 a 42 graus, permaneça por 5 minutos. Se for necessário, diminua a potência do seu equipamento, para que você consiga permanecer pelo tempo necessário. O retorno da sua cliente tem que ser entre 15 e 21 dias. Ao finalizar, limpe a sua cliente e pode finalizar a terapia.